Hoje eu não tenho como me esquecer que é 23, véspera de São João, a gente tinha que estar lá em Campina Grande, no Parque do Povo. A gente só não está lá porque tem a pandemia, né? Ai, meu Deus. Será que no ano que vem a gente vai passar esse São João, 23 de junho, lá no Parque do Povo, em Campina Grande? Tomara, né? Por enquanto, vamos aqui castigando os mouros, como diziam os romanos, né? E dentro do castiga de mores. Mores, no caso, não é muro, não, é costume. Né? O riso é que castiga os costumes. Pois é, hoje é quarta-feira, 23 de junho de 2021, e eu venho dizer a vocês que o discurso bolsonarista produz realmente coisas inesperadas. Né? Porque uma coisa é a pessoa se frustrar. O Bolsonaro disse que ia combater a corrupção e está facilitando a corrupção em tudo, apoiando tudo, fazendo pactos com o PT, com o Centrão, para manter a corrupção e se beneficiar dela. Mas agora aconteceu uma coisa inesperada. Um deputado bolsonarista do Distrito Federal, o deputado Luiz Cláudio Miranda, deputado federal, está fazendo revelação muito importante sobre uma maracutaia, uma alta maracutaia do desgoverno bolsonarista, não porque ele se arrependeu de ter votado no Bolsonaro, mas porque ele acreditou. Né? Ele acreditou. E aí, o que é que ele fez? O irmão dele, o Luiz Ricardo, que é chefe da central lá que era mesmo a grande especialidade do general, né? Era a logística, o departamento de logística do Ministério da Saúde, contou para o irmão que estava sofrendo pressões do chefe e de muita gente para entrar numa negociata. Ele é o encarregado de comprar vacina no Ministério da Saúde e essas pressões todas eram para que ele entrasse naquela jogada, uma coisa em que até o próprio Bolsonaro se meteu. Eles não sabiam, os dois irmãos. O que é que fizeram? Marcaram, através de mensagens, com um ajudante de ordens do Bolsonaro, um encontro com o Bolsonaro, e foram os dois lá, o Bolsonaro, inocentemente, ingenuamente. Olha, presidente, cuidado com essa história dessa Covaxin, essa vacina indiana, que o pessoal está querendo comprar, a empresa que está metida nisso, né? A atravessadora, segundo o Renan, né? A intermediária, né? Ela é uma empresa, como é que chama, Isabel? A empresa como é que é mesmo? Essa empresa, antes tinha um nome de Global, se meteu numa maracutaia no Ministério da Saúde, vendendo medicamentos que não entregou ao ministro Ricardo Barros, atual líder do governo na Câmara dos Deputados. E esse episódio vem marcado por uma corrupção evidente, né? Óbvia, né? Porque é o seguinte, enquanto criava graves problemas para não assinar contratos com a Pfizer, acreditada no mundo inteiro, com a Janssen, com a própria AstraZeneca e, sobretudo, com a Coronavac, a vacina, o Bolsonaro pessoalmente entrou em contato com o Narendra Modi, o primeiro-ministro de direita lá da Índia, para facilitar a negociação dessa vacina Covaxin, que era fabricada por um laboratório indiano chamado Bharat BioNTech. Pois é, meninos, a coisa toda é a seguinte. A Júlia Afonso, do blog do Fausto Macedo no Estadão, descobriu que esse remédio, essa vacina, Covaxin, foi oferecida por um valor e depois foi vendida ao Brasil com um superfaturamento de 1000%. Um negócio de 20 milhões de doses que custou 1 bilhão e 600 milhões de reais aos cofres brasileiros. Hoje, perguntaram lá para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e essa história? Nada disso, nós não compramos nada. Por quê? Porque no contrato só é para pagar depois que receber. E a Covaxin, o tal do laboratório, e tem uma empresa intermediária,
lá de Singapura, olha que eu conheço Singapura, hein? Já fui lá, não entregou no prazo marcado. Maio, estamos já no fim de junho e as vacinas não foram entregues. Eu já falei sobre os prazos, ontem não vou repetir, mas eu vou contar para vocês que uma procuradora do Ministério Público do Distrito Federal, Luciana, descobriu 5 indícios de crime. 5 indícios de crime. Ela fez um processamento, um processo no cível, né? E transferiu para a área criminal o processo, 5 indícios de crime que ela encontrou. Os crimes são evidentes. E o deputado de boa-fé e o irmão burocrata, que já tinha sido afastado do Ministério exatamente por interromper uma maracutaia, foram ao Bolsonaro de boa-fé e o Bolsonaro não ligou nada para a denúncia deles. Eles agora vão lá para a CPI da Covid. E essa CPI da Covid do Senado tem criado muitos problemas para o Bolsonaro. Agora imagina o que vai acontecer com o Bolsonaro na sexta-feira, quando os dois, o deputado e o burocrata, comparecerem para depor, contando toda essa história absolutamente estranha da venda dessa vacina no Brasil, né? Eu fiz uma conta aqui, que eu quero reproduzir aqui para você, que o Fiat Elba do Collor, que agora está voltando à moda, todo mundo está discutindo, não é mais fabricado, desde 96. O Fiat do Collor é de 91 e em 96 ele deixou de ser fabricado. O carro que está ali parecido na Fiat custa 80 mil, ou seja, 20 vezes menos do que custa essa compra de vacina. E tem muitas coisas, né? Por exemplo, o Ricardo Barros foi pego com a mão na botija. Não foi só com a história da compra lá da Global, não. Ele também andou metido na retirada de uma cláusula que foi negociada no Congresso na compra de vacinas para permitir que o Brasil recebesse pela metade do preço a vacina aprovadíssima no mundo da Pfizer. Bom, o Bolsonaro tem dito por aí, e os seus porta-vozes lá na CPI, fora dela também, que ele não podia comprar vacina sem autorização. Essa vacina, na qual ele investiu 1 bilhão e 600 milhões de dinheiro nosso, não tem ainda autorização da Anvisa. E todo mundo deve estar imaginando as pressões que a Anvisa está recebendo depois da notícia das pressões desse chefe do Departamento de Logística, né? E hoje todo mundo assistiu no Brasil o lamentável desempenho do ministro Marcelo Queiroga, engrossando com os repórteres, porque não tinha o que responder sobre essa maracutaia, que é pior do que a Fiat Elba do Collor, e é pior do que as pedaladas da Dilma. Hoje também, eu publico um artigo meu no Estadão, dizendo o seguinte, que é o título do artigo, só descontentes na rua podem tornar Jair jail. É que esse trocadilho que os ingleses usaram numa placa lá em Londres, né? Jail, Bolsonaro. Jail é cadeia em inglês, né? A linha fina diz o seguinte, mundo prova que Bolsonaro erra e aqui já há quem se habilite a nos livrar de seu jugo. E eu encerro o artigo dizendo, eu me inspirei num verso muito famoso de William Shakespeare, abrindo a tragédia Ricardo III, e que foi usado pelo americano John Steinbeck para titular um romance que ele escreveu em 61, um ano antes de ganhar o Prêmio Nobel da Literatura. É O Inverno de Nosso Desencanto, né? Aí eu escrevi aqui, neste nosso inverno do descontentamento, não é desencanto, é descontentamento, é dos descontentes, né? No inferno do luto e do pranto por nossos irmãos extintos, a razão dos fatos revelados nos países que não são desgovernados mostra que a direita estúpida não manda na rua
como motochata e põe em risco o discurso do capitão de milícias, pois a flexibilização das restrições pode transferir a tormenta que nos ameaça em fogueira para imolar Jair Inácio Bolsonaro. Oxalá a vacinação em massa devore a sua imunidade política. E no último parágrafo eu digo, não é à toa que Bolsonaro chama manifestante de pobres coitados. Não, isso aqui, o artigo já acabou. Isso aqui é um comentário que eu escrevi aqui para dizer para você. Bolsonaro hoje disse que esse pessoal que está fazendo manifestação contra ele, que eu aplaudi aqui, são pobres coitados que precisam ser recuperados. O Bolsonaro é que precisa recuperar as provas, por exemplo, das fraudes nas eleições que ele vive denunciando e nunca apresenta, né? E agora que ele diga isso, em plena efervescência da picaretagem da compra dessa Covaxin, aí realmente é o cúmulo do cinismo, né? O Renan Calheiros, o relator da CPI da Covid no Senado, já disse que vai mandar o relatório dele para o Tribunal Penal Internacional de Haia, né? Aí o Arthur Lira não pode intervir não, hein? Mas antes de falar do Arthur Lira, vamos falar de outro caso. O Josias de Souza, meu colega, brilhante jornalista, lembrou na coluna dele no UOL uma coisa que eu tenho lembrado sempre aqui, que é o seguinte: o Bolsonaro tem dado provas quase semanais, digamos assim, das suas tentativas de interferir politicamente na Polícia Federal, que foi uma acusação que o Sérgio Moro, o ex-juiz da Lava Jato, fez quando saiu do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Agora, o Josias está reunindo os fatos que provam isso. Tem um delegado chamado Franco Perazzoni, que foi afastado da chefia que ocupava na Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros no Distrito Federal, da Polícia Federal, porque simplesmente ele comandou uma busca e apreensão nos escritórios do ministro do Meio Ambiente, o senhor Ricardo Salles. Acontece que foi uma ordem do Supremo, ele não tinha como não cumprir. O Bolsonaro não pode se vingar do Supremo, manda o cupincha dele, diretor da Polícia Federal, demiti-lo, ou afastá-lo do cargo, porque demitir não pode, né? Isso antes já tinha acontecido, e eu tinha falado aqui, o Alexandre Saraiva, que dirigia a Polícia Federal no estado do Amazonas e que foi afastado porque manteve um inquérito sob suas ordens a respeito da denúncia nos Estados Unidos da venda de madeira ilícita, cerrada no Amazonas, com cumplicidade do mesmo Ricardo Salles. Isso tudo também se completa com o caso da delegada Denise. Essa delegada, Denise Ribeiro, ela foi encarregada de fazer uma investigação, encarregada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de fazer uma investigação sobre os atos antidemocráticos dos bolsonaristas nas ruas, no Eixo Monumental, em Brasília. E ela foi afastada do cargo 14 dias depois de ter cumprido a ordem do ministro. E não há nenhuma reação no Supremo. O ministro Alexandre não toma nenhuma atitude. Esse processo aí dos atos antidemocráticos está simplesmente paralisado desde setembro. Então, o que existe aqui é uma coisa que é o seguinte: apesar de covarde, o Bolsonaro é ousado. E o Supremo Tribunal Federal é só covarde. E é de forma covarde que o Supremo Tribunal resolve, como resolveu nesta quarta-feira, em sessão plenária, que o ex-juiz Sérgio Moro é parcial quando condenou, foi parcial quando condenou o Lula. Isso não inocenta o Lula, mas brevemente eles inocentarão para o Lula poder disputar com o Bolsonaro, e o Bolsonaro acha que é o candidato mais fácil dele derrotar, eu não sei se ele tem razão, mas é o que ele acha, no segundo turno, em 2022. Eu quero também aqui deixar o meu protesto, a minha rejeição a essa atitude covarde que mostra que os juízes do Supremo, eles não são guardiões da Constituição, eles são guardiães
da ficha suja que eles limpam, dos padrinhos que os levam para esse emprego maravilhoso que é ser ministro do Supremo. Antes de terminar, eu prometo a você que eu vou terminar imediatamente depois disso, eu quero comentar que o senhor Arthur Lira deu uma grande demonstração de ser fã do nazismo de Hitler, quando disse, desavisadamente, que um racionamento de energia elétrica é uma boa ocasião de ensinar o brasileiro a poupar. É um bom treinamento para ensinar a poupar. Isso é nazista. Aí, aconselhado por alguém ajuizado, ao contrário do Bolsonaro, parece que ele ouve o conselho, ele recuou. Não adianta, eu não aceito o recuo. Continua valendo que Arthur Lira, do Centrão, é nazista e que Bolsonaro não gosta de mulher. Ou seja, não sabe o que é bom na vida, né? Então, direto ao assunto. Em pé, e só a verdade salvará as nossas vidas.